Chegamos ao terceiro episódio da nossa série sobre os fundos imobiliários que mais atraem investidores na Bolsa de Valores. O destaque do episódio é o fundo BCFF. Você conhece? Investiria nele? Ou melhor, será que é a hora de investir? Se liga no Cafeína de hoje que começa depois da vinheta. Amiguinhos e amiguinhas, vocês pensou como que o Adoniran Barbosa... Deixa eu pegar. Enganemos vocês, Adoniran. Aí sim, se você pensa que nós fomos embora, nós enganemos vocês. Fingimos que fomos e voltemos, ó nós aqui outra vez. Grande Adoniran Barbosa. E com essas falas inspiradoras, com essa frase motivacional, a gente começa. Cá estamos nós no Cafeína de hoje trazendo mais um fundo imobiliário para nossa série. Quem será o terceiro maior fundo imobiliário em número de cotistas na Bolsa? Pois é, esse fundo que vamos falar hoje é um FOF. O que é um FOF? É um Funds of Funds, um fundo de fundos. Os dois anteriores que trouxemos foram tanto um fundo de galpões logísticos como um fundo de shopping. Exato, Sammy Boy. Esse fundo de fundos é o BCFF11. Ele investe tanto em certificados de recebíveis imobiliários, famosos CRIs, quanto letras de crédito imobiliário, LCIs, letras hipotecárias LHs e só. Investe em um desses três. Tá bom, porque é o quê? Ele é gerido pelo BTG Pactual, tem quase 284 mil cotistas, um patrimônio de 2 bilhões de reais, uma liquidez média diária de 3,6 milhões de reais e um dividend yield anualizado de 7%. Números robustos que de cara entregam o porte desse fundo imobiliário. Com uma taxa de gestão de 1,1% ao ano, além da taxa de administração de 0,75% também ao ano, esse fundo investe em 69 fundos imobiliários e 8 CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários. Então, é uma baita exposição, principalmente a alguns FIIs de peso. Quanto ao valor da cota, ela está na casa dos R$75. Isso nesse momento que a gente está gravando, obviamente. Claro, né? Porque a bolsa se você é dinâmica. assistir em 2074 este vídeo, quando a gente já vai estar 7 palmos abaixo da terra, talvez esteja com uma cota de valor diferente. De preferência maior, né? Espero que sim. Bom, esse valor da cota está sendo negociado 3% abaixo do seu valor patrimonial. O que significa o quê? Um PVP, certo, que a gente chama, que é um preço do valor patrimonial, de 0,97. Perfeito. Então isso quer dizer o quê? Quem for investir agora vai pagar um pouco abaixo do que esse fundo vale para o contador. Se vendesse os ativos pelo valor patrimonial, ele valeria 100, mas na bolsa ele está sendo negociado a 97, é isso. Perfeito. A justificativa é tanto o cenário econômico ainda de retomada, a reforma tributária que pode ou não atingir a modalidade e, consequentemente, queda nos rendimentos, o que acaba impactando especialmente os FOFs. Sim, exato. Não há nenhum problema específico com os FOFs, mas alguns pontos são sistêmicos e estruturais. A média hoje de ganho de capital nessa modalidade é de 25%, porém, em 2019 e 2020, a média era de 40%. Já o BCFF registrou um ganho médio no primeiro semestre desse ano de quase 36%. Então, por mais que esteja 4% abaixo da média do ano passado, ainda está bem acima quando consideramos 2021 e as quedas na modalidade. Isso acontece porque existe um ponto de atenção nos fundos que investem em outros fundos. Se há perda de ganho de capital, o mercado começa automaticamente a ficar mais restritivo. Isso porque, quando o mercado está mais pujante, mais forte, os FOFs conseguem entregar retornos acima do IFIX, que é o índice de fundos imobiliários da Bolsa. Já quando o mercado está em um momento de retração ou lateralizado, andando de lado, não consegue nem ir para cima e nem está caindo, os FOFs acabam entregando resultados abaixo do IFIX. Por exemplo, o BCFF teve uma rentabilidade negativa de 6,7% nos últimos 12 meses, enquanto o IFIX teve uma queda de 1,8% nesse período. Já quando a gente olha apenas para o acumulado de 2021,
O fundo teve uma queda ainda mais expressiva, 12,5%, enquanto a queda do IFIX foi de 4% nesse mesmo período. No seu último relatório aos investidores, o BCFF divulgou que seu resultado de junho foi abaixo do mês anterior e justificou principalmente pelas flutuações pontuais do mercado, incluindo a turbulência causada pelas discussões relacionadas à reforma tributária e o seu impacto para os fundos de investimento imobiliário. Em um dos pontos marcantes da proposta enviada pelo Ministério da Economia, se destacou a intenção de tributar rendimento às pessoas físicas em 15%, além da redução da alíquota no lucro das cotas de outros fundos imobiliários de 20% para 15%. E para alívio desses fundos, acabou que não teve mudança muito substancial que afetasse os FIIs, pelo menos por enquanto. Então, embora os gestores estejam mais otimistas, dado também o avanço da vacinação, eles estão cautelosos com o ritmo de aumento da Selic e da inflação. Ainda assim, com um ambiente de taxas de juros baixas em relação à média histórica e um ambiente também de crescente liquidez no volume negociado de FIIs, os gestores do BCFF acreditam num cenário positivo para os fundos imobiliários nos próximos anos. Vamos dar uma olhada como é a estratégia desse fundo de fundos. Ao menos 46% dele está alocado em fundos imobiliários de CRIs e também há uma alocação direta em CRIs. No último relatório, os gestores justificaram uma maior exposição nesse segmento, tanto em busca de uma maior ancoragem para a criação de novos FIIs de CRI, como a abertura de participações de ofertas restritas que surgiram. E com mais FIIs de CRI, a carteira do fundo fica mais defensiva, tanto para a abertura da curva de juros quanto para a alta da inflação, o que nesse momento seguem apresentando uma relação atrativa de risco e retorno. Embora a Selic esteja em um movimento de alta, os FIIs de CRI, com ativos atrelados à inflação, tiveram um forte desempenho esse ano por causa justamente da alta do IPCA, que é o índice que mede a inflação, e que segue com uma tendência ascendente, acima do teto estipulado pelo Banco Central. Agora, outra estratégia do BCFF é investir outros 24% do fundo em lajes corporativas. Apesar desse segmento ter sofrido bastante com as restrições de mobilidade, o fundo manteve em linha sua alocação nesse setor, porque tem participação nos fundos imobiliários EZTB e Reprime. Os dois são detentores da EZ Tower, que é um ativo AAA ou AAA em uma das melhores regiões de São Paulo, cujo dividend yield é de 8,6% ao ano. Apesar dos possíveis impactos da pandemia nos escritórios, a tese da gestora é fazer alocações em ativos de alta qualidade com excelente localização, que historicamente se desempenharam de forma mais resiliente dentro dos ciclos imobiliários. Tanto que foi diminuída a exposição em contratos atípicos. Justamente, Doni, porque em alguns casos podem ter contratos de maior risco de crédito amparados por maiores multas em uma eventual saída de locatário. Apesar dessa característica trazer uma maior segurança na manutenção da taxa de ocupação dos imóveis, os gestores entendem que com bons locatários e contratos de baixo risco de crédito, dá para se expor mais a contratos típicos. Inclusive, eles fizeram alguns giros na carteira, comprando mais ativos de boa localização, com preços atrativos, o que gerou um bom ganho de capital. Foi inclusive reduzida a alocação no segmento de shoppings, representando hoje 6% da carteira. Atualmente, os fundos imobiliários aos quais o FOF está mais exposto são EZTB, Reprime, BTLG e BTCR. Os nomes vão ficar aqui na tela para você poder pesquisar depois mais sobre eles. Quanto ao caixa do BCFF, ele corresponde ao valor considerado saudável para a liquidez do fundo e para surfar em oportunidades que aparecem pelo caminho também. Vale lembrar também que os FOFs dependem diretamente dos preços dos FIIs do seu portfólio. Isso porque eles podem sofrer com a marcação ao mercado e muitas vezes serem desvalorizados. Então, esse é um risco e que os gestores precisam ter paciência para trazer mais recursos para o fundo e para assim comprar FIIs a preços melhores. Nesse momento de queda, o ideal é que o gestor faça boas captações, porque com dinheiro em caixa pode aproveitar eventuais oportunidades. Só que agora estamos na menor janela de captação, então isso dificulta. E já quando os fundos estão em alta, ele tem mais facilidade. Só que aí muitos falam que isso é um paradoxo, ou seja, quando o mercado está baixo,
muitos gestores falam, agora que tem oportunidade, aí eles ficam sem dinheiro. E quando eles têm dinheiro é porque os preços estão altos. Então, para muitos, é um paradoxo. Certo. Com um mercado bom, o que acontece? Os FOFs conseguem capturar ainda mais resultados, exatamente o que o Sami disse. Mas quando a gente analisa o BCFF, ele tem um beta positivo, acima da média do mercado. E sabe o que isso quer dizer? Sami Boy explica. Então vamos lá, beta é a correlação com o mercado. Se for um beta positivo, quer dizer que os fundos tendem a ir bem quando o mercado vai bem. Certo. Então, o que é um beta de 1? O mercado subiu, o ativo tende a subir a mesma coisa. Se o beta for de 2, por exemplo, o que o mercado subir aí, tecnicamente não é só o mercado subir, é acima da renda fixa. Vamos esquecer essa parte só para uma questão didática. Então, se o mercado subiu 5% e o beta é de 2, o fundo vai subir 10. Agora, se o mercado cai 5, o fundo vai cair 10. Então, seria uma amplificação do mercado. Maior que 1, você amplifica. Entre 0 e 1, você... Qual que é o contrário de amplificação? Restrição? Reduz. Reduz. Uma redução. Se fosse negativo, quando o mercado sobe, o ativo desce. E quando o mercado desce, o ativo sobe. Muito comum, ativos, empresas bélicas. Certo? Muito chato, mas necessário. E o mercado imobiliário tem uma relação inversa com as taxas de juros. Não só a taxa Selic, que é a taxa imediata, como a curva de juros. E esse ano, o que a gente tem visto é a alta da curva de juros. Não só da Selic, como da curva. Certo. E isso, de certa forma, prejudica as perspectivas do mercado imobiliário. Até então, né, se a gente pegar o passado um pouco mais longo, os juros vieram caindo, chegou a bater a mínima, a curva de juros caiu. Então, é um momento aí mais turbulento e muita gente está saindo desse tipo de investimento. Bom, você acha que é importante, é prudente, faz sentido comparar os fundos imobiliários com juros? Dá para comparar sim, porque de certa forma o aluguel é o juro que você paga pela ocupação. Nesse FII é um fundo de fundo, mas de forma geral você pode. O dividend yield, né, que é quanto você recebe de dividendo, nesse caso de aluguel, que a gente pode traduzir para fundo imobiliário, está em 7,5. Então aí é ok. Só que não adianta nada você ganhar 7,5 se a cota estiver desvalorizando. Então, ele tem uma parte de renda fixa do fundo imobiliário, mas não é só renda fixa, né? Você tem uma valorização ou desvalorização da cota. E para concluir, resumindo tudo que a gente falou aqui... Não é isso, bichão. Mas você tá bichão mesmo, hein? Para concluir, é uma classe de ativos interessante, que como toda classe, você deve ver o seu perfil, e eu não ficaria muito exposto a fundos imobiliários. Então, uso para diversificação, mas não é o ativo que must have. Não é um must have de dono inútil, como ele tem sapatos Gucci, não é onde bolsas, você coloca mais de 50% do seu rechonchu do patrimônio. Eu não faço isso. Não. Eu não faço isso, eu mas a também não. Pode fazer. Mas é interessante ter uma fatia, eu acho que é um bom tipo de ativo para diversificação, tá bem ali no meio de renda fixa, renda variável, tem todos esses atrativos que a gente está contando aqui na série e atrai um enorme número de investidores. Por isso que a gente está trazendo todo esse conteúdo para você, tá certo? Se você está gostando dessa série, deixe os seus comentários. Se você não está gostando, deixe o seu like no vídeo. E seus comentários também. Se você está gostando ou não está gostando, se inscreva no canal. E ative o sininho. Agora, se você não deixar seu like, não se inscrever no canal ou não deixar comentário, você pode ter muito azar se você for supersticioso. Mas você pode se livrar desse azar caso assista. É muito fácil. Muito fácil. É só dar uma clicada. Ou só assistir o giro de notícias que vem aí. A Marvel e a DC romperam sua tradição de permitir que criadores e artistas vendam impressões originais de obras publicadas. A razão seriam supostos planos para entrar no espaço dos token não fungíveis, os NFTs. De acordo com a Bloomberg, as duas gigantes da publicação de quadrinhos proibiram artistas de vender NFTs dos personagens das editoras.
Ouvi McLanche Feliz mais saudável? A Arcos Dourados, responsável pela operação da marca em 20 países da América Latina e Caribe, anunciou a substituição total de corantes e aromatizantes artificiais por alternativas de origem natural. A novidade surge após uma pesquisa apontar que 45% dos pais entrevistados gostariam de oferecer a seus filhos refeições sem esses ingredientes. E a Toyota vai parar por 10 dias do mês que vem a fábrica onde produz o sedã Corolla, em Indaiatuba, no interior de São Paulo. O motivo? Falta de peças. A produção local será interrompida no mesmo período em que os funcionários entram em férias coletivas. Acabou, Sammy Boy. Acabou. Tchau. Adiós.